Olá, seja muito bem-vindo. Na edição de hoje do Repórter Setorial você acompanha. Mais de 30 milhões de pessoas no Brasil são hipertensas. Na segunda parte da reportagem especial sobre paixão pelo futebol, você acompanha a rotina de um torcedor corintiano e de um palmeirense. E na edição de hoje vamos conhecer também o Museu de Guerra de Caçapava. E você vai ver também. Você sabe qual é a diferença entre estância turística e município de interesse turístico? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Estamos recebendo a Luciane Santos, ela é gerente de turismo de Taubaté. E Taubaté tem avançado nessa questão, pode inspirar outros municípios da região, inclusive Pinda, que está correndo atrás também desse apoio do Estado. Não perca, é já, não saia daí. O Fundo Social de Solidariedade de Taubaté deu início à campanha do Agasalho 2018 e o tema deste ano é Tempo de Amar. Podem ser doados para essa campanha roupas de frio, cobertor, edredom, roupas de cama, mas é importante destacar que todas essas coisas têm que estar em bom estado. Quem vai falar melhor para a gente sobre essa campanha e sobre as doações é a Ana Paula, que é coordenadora do Fundo Social de Solidariedade aqui de Taubaté. Ana Paula, quem que vai receber essas doações? São as entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social, associações religiosas, munícipes de modo geral, que vêm até nós para buscar essas doações. Como eu comentei aqui, são várias coisas que podem ser doadas, mas elas precisam estar em bom estado, né? Sim, as roupas que têm algum tipo de abotoamento devem estar em perfeito estado para que quem receba possa usar. Se tem o zíper funcionando, com botões no local, roupas que não estejam sujas, rasgadas, entendeu? Que quem receba possa usar nesse período de frio. Quanto foi arrecadado no ano passado nessa campanha e qual que é a expectativa para esse ano? Nós arrecadamos perto de 6 mil peças e a expectativa é que esse ano seja superado esse número para podermos atender um número maior de munícipes, de associações, ONGs, etc., que precisam dessa doação. Quais são os pontos de arrecadação? Atualmente, então, nós temos 48 postos de arrecadação em Taubaté, dentre eles escolas municipais, escolas particulares, comércio geral. Nós temos cartórios, concessionárias de veículos, supermercados, indústrias, localizados em áreas públicas de maior circulação e os prédios da prefeitura também. Muito obrigada, Ana Paula. Então, olha só, a campanha ela encerra no dia 29 de junho e podem ser feitas doações nesses 48 pontos aqui de Taubaté que a Ana Paula citou, que são pontos bem fáceis de acesso à população. Carolina Silva de Taubaté para o Repórter Setorial. A hipertensão exige cuidados redobrados porque ela é silenciosa, progressiva e, em boa parte dos casos, não tem sintomas. Aqui no Brasil, 36 milhões de pessoas são hipertensas e muitas nem sabem que têm a doença. Obesidade, sedentarismo, estresse e comidas com excesso de sal. Hábitos da vida contemporânea que são uma bomba para a pressão arterial. Doença que, na maioria das vezes, não dá nenhum sinal de alerta. A pressão chegou até 24 e pior que eu não senti nada. Se não for tratada, a hipertensão pode causar graves problemas de saúde. Cerca de 60% dos casos de infarte e 80% dos acidentes vasculares cerebrais são causados pela doença. Pacientes com pressão alta também podem desenvolver problemas renais. Foi o que aconteceu com o cantor Gilberto Gil. Hoje ele participou de um encontro sobre hipertensão no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, onde ficou internado no ano passado por causa da doença. Hoje de manhã eu tirei minha pressão aqui e estava 12/8. Quer dizer, depois de ter ido a 16 e daí para cima, hoje ela voltou ao patamar histórico dela de alguns anos atrás. Cerca de 36 milhões de brasileiros têm hipertensão. E o prejuízo não é só para a saúde dessas pessoas. Todo ano, o Sistema Público de Saúde gasta em torno de R$1 bilhão por conta dessa doença. Mais da metade desse valor é para a compra de medicamentos. Apesar da pressão alta ser hereditária, é possível evitar a doença levando uma vida mais saudável.
Você pratica atividade física regularmente, tem um controle na alimentação, aí a gente pode passar pela vida, mesmo tendo o fator genético, nem desenvolver a hipertensão. De acordo com a Constituição Federal, o salário mínimo do trabalhador deve ser suficiente para pagar e atender necessidades básicas como moradia, alimentação e educação. Mas, segundo o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para que a Constituição fosse atendida, o valor do salário mínimo deveria ser de quase R$4.000. Metade dos brasileiros tem renda menor que um salário mínimo. Foi o que apontou um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A diferença no bolso dos brasileiros é de 15%. Esse dado foi divulgado em novembro do ano passado. E este ano, o mesmo levantamento ainda não foi feito. Mas se já é difícil viver com um salário mínimo, imagina com menos de 15% dele. É difícil, certo? É difícil viver com menos de um salário mínimo aqui no Brasil. Eu tenho 3 salários, eu vivo sufocado, aposentado com 3 salários, não dá para comer direito. Não é isso que a pessoa quer ganhar, né? Menos de um salário mínimo. Mas já que ganha um salário mínimo, vai se virando, né? Além disso, o Instituto também mostrou que o rendimento daqueles que recebem mais dinheiro é 360 vezes superior aos que vivem com menos de um salário mínimo. Isso acontece em primazia porque nós vivemos em uma sociedade desigual. Desigual economicamente e socialmente. Ou seja, pequenas pessoas, elas controlam o capital do país, enquanto a maioria da população, mais de 98% da população, concentra uma renda muito baixa. Por isso que existe esse Instituto do Salário Mínimo no Estado brasileiro e em outros também, que é para tentar acabar ou pelo menos diminuir com essa desigualdade social e econômica. Apesar de, na prática, existir tanta desigualdade social, a Constituição Federal é clara em dizer que o salário mínimo do trabalhador deve atender não só às suas próprias necessidades básicas, como também às necessidades da sua família. Então vejamos o que a Constituição considera como necessidades básicas: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Devido à quantidade de custos que as pessoas têm para a sobrevivência, aluguel, alimentação, é tudo muito caro, fica difícil ter um lazer com um recurso tão baixo. As coisas no mercado estão assim cada dia mais caras, não tem como ser essencial, não atende. Além disso, o texto também prevê que esse salário deve ser reajustado periodicamente. No Brasil, são utilizados alguns índices econômicos para haver esse reajuste. Por exemplo, o INPC e a variação do PIB do ano anterior, que é definido mesmo em janeiro, quando fecha todo o levantamento do PIB do ano anterior e aí consegue identificar quanto que vai ser necessário, qual que vai ser fixado para o salário mínimo das necessidades básicas do ano corrente. E isso também é uma forma de evitar com que as empresas e os empresários eles fixem salários menores do que o devido. Então é uma forma de garantia também para o trabalhador. E por falar em reajuste, se o Estado fizesse valer o que está na Constituição, o salário do mês de junho do ano passado, que é a data do último levantamento, deveria ser de R$ 3.727,19, que é 4 vezes maior que o salário mínimo atual. Foi o que mostrou um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No levantamento da DIEESE, a família é composta por 2 adultos e 2 crianças, que teoricamente consumiriam por 2 adultos. A Constituição, ela estipula alguns mandamentos que são utópicos, que são formas de tentar garantir ou de reconhecer direitos para a população, para a sociedade. Mas não é porque está lá que será garantido. Nós buscamos essas garantias justamente por estar expresso na Constituição,
mas que nem sempre tem efetivação. Não tem efetivação por alguns motivos. Um deles é que o próprio Estado brasileiro, às vezes, não tem suporte econômico, financeiro para garantir esses direitos. Utópico ou não, o texto constitucional tem validade jurídica. Além disso, também é a lei superior de um país que se diz democrático. Só lembrando que o valor do salário mínimo atual no Brasil é de R$ 954. Há 12 anos, o Brasil é considerado área livre de febre aftosa. E para manter essa condição, os produtores devem vacinar os rebanhos. A nova etapa de vacinação já começou. Um a um, os bois dessa fazenda no Lago Oeste, região que fica a 40 quilômetros de Brasília, recebem a dose da vacina contra a febre aftosa. Alexandre tem um rebanho de 54 cabeças de gado e conta que faz questão de imunizar os animais já no início da campanha. Segundo ele, o custo da vacinação é baixo se comparado com os prejuízos que a doença pode trazer. Nós somos livres dessa doença, da febre aftosa, já há alguns anos em Brasília, mas se tiver um caso, já tem que eliminar o rebanho inteiro, é um protocolo bem perigoso. E um custo barato, relativamente barato, foi R$70, 50 doses, então você vê em torno de 2 e pouquinho por dose. Então é muito pequeno em vista da importância que tem. A preocupação de Alexandre tem justificativa. A febre aftosa é uma doença de fácil contágio e pode causar perdas significativas à criação. A febre aftosa é uma doença viral com alto impacto econômico. Ela é uma doença que, se atingir o rebanho, o animal começa a manifestar vesículas, vamos dizer, aftas pelo corpo. É uma doença que é o termômetro, de fato, para a vigilância na saúde animal. A expectativa é que só aqui no Distrito Federal, mais de 96 mil bovinos e búfalos sejam imunizados na campanha que vai até dia 31 de maio. A medida é uma forma de manter o status do território como livre da incidência da doença. Hoje, o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, com mais de 218 milhões de cabeças de bovinos e búfalos. É também o maior exportador de carne, com vendas para mais de 140 países. O último foco de aftosa foi registrado no município de Japorã, Mato Grosso do Sul, em 2006. Em 2007, o estado de Santa Catarina foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como a primeira zona livre de aftosa sem vacinação do país. O Ministério da Agricultura alerta que é preciso seguir à risca o calendário nacional. O pecuarista que descumprir a medida estará sujeito a autuação e multa, cujo valor varia conforme regras de cada unidade da federação. Caso o produtor não vacine no período, ele tem sanções que são aplicadas. A primeira delas fica suspensa a movimentação de seus animais da propriedade, até que ele regularize a situação. Além disso, ele pode ser autuado pelo serviço oficial com valores pecuniários que variam de acordo com cada estado, e ainda precisa de fazer a vacinação compulsória sob acompanhamento do serviço oficial. Acompanhe agora o comentário de hoje do jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, eu acho que nós estamos vivendo no país da miséria miserável, né? Precisou um prédio pegar fogo, cair, morrer gente ferida, para vir à tona, né, a desgraça da exploração do homem pelo homem. Esse edifício lá da capital paulista foi do governo federal, doou para a prefeitura não cuidou, invadiram o prédio. Aí o que acontece? O sujeito não tem como ligar água, não tem como ligar luz, então é tudo na base do lampião de querosene, da vela, né, em vez do bujão de gás, ou até o gás do térreo para cima, tem aquela subida do bujão de gás, cozinha com carvão, gente cozinhando com carvão, querosene, álcool. Foi daí que aconteceu o pior, né? Parece que um casal brigou, estava cozinhando com álcool e o troço lambeu. Aí você vê que coisa horrorosa a situação de vida dessas pessoas que foram orientadas por esses movimentos aí sem teto, né? De onde até tem origem, é um candidato à presidência da República, né? E aí o que acontece? Você vai ver, tinha coordenadores que cobravam aluguéis dessas pessoas miseráveis, né?
E os coordenadores sumiram, mas é que com o fogo apareceu a caderneta com que eles cobravam aluguéis de R$ 150 a R$ 400, de acordo com a ocupação e o número de quartos da unidade. Quer dizer, o sujeito podia sublocar o espaço. Que lambança, que horror, né? É miséria miserável mesmo. Eu acho que se João Cabral de Melo Neto fosse vivo ainda, ele tinha mais histórias para contar em Morte e Vida Severina. Depois do intervalo, você confere mais uma parte da reportagem especial sobre paixão pelo futebol. O Repórter Setorial volta já já.